Muito bem, vamos começar pelo que acabou de acontecer. Pode colocar a matéria da Folha de São Paulo, que faz um resuminho aí bastante prático para vocês visualizarem. Redução da maioridade penal para 16 anos é aprovada em comissão e avança na Câmara. Propostas de emenda à Constituição, PEC, seguem para análise de comissão especial. O texto foi aprovado com 44 votos favoráveis e 18 contrários. A federação que une PT, PCdoB e PV e a que une PSOL e Rede orientaram suas bancadas a votar contra o texto. Portanto, a esquerda contra o texto da redução da maioridade penal. Já o PL, PP e União Brasil foram favoráveis. Enquanto que PSD, Republicanos, MDB, Podemos, PSDB, Cidadania, PSB, PDT, Avante, Solidariedade e PRD não assumiram posição. O texto do principal projeto sobre o tema diz que a partir de 16 anos as pessoas serão consideradas penalmente imputáveis. Atualmente, menores de 18 anos não são julgados pelo Código Penal, e sim pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas como prestação de serviços e internação, ao invés de prisão em estabelecimento penal comum. Muito bem, eu me sinto dentro daquele filme do Bill Murray, que eu acho extraordinário, acho que ultrapassa a comédia romântica, é um filme que transcende gêneros, feitiço do tempo, porque eu já analisei tudo isso, eu já noticiei praticamente tudo isso, há uma ou outra alteração, mais de 10 anos atrás, 11 anos atrás. E eu vou mostrar, depois de mostrar um compilado com as mesmas discussões que tinham sido travadas 11 anos atrás na Câmara dos Deputados. Mas o que aconteceu? Não avançou. E aí tiveram que rediscutir toda essa questão. O Brasil é cíclico, fica preso no mesmo lugar. E muita gente se deixa engambelar por todo o teatro que é feito pelos dois lados. Então vamos ao compilado, começando pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e tendo ali também os depoimentos de gente da esquerda, como Érica Cocai, como Thalíria Perrone, PT, PSOL, e também do relator e do presidente da comissão. Pode soltar. Olha a argumentação e a pergunta que a esquerda fez aqui a semana inteira. Será que colocar menores criminosos na cadeia vai reduzir a criminalidade? Não, bobo. Não vai não. Deixar ele na rua é que vai. Eu nunca vi uma pessoa que está presa voltar a roubar alguém na rua. Tem como um menor de idade que está matando, se ele está na cadeia, voltar a matar alguém na rua? Não tem. Então, assim, a esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo? Para poder, porque assim, eu não estou entendendo, tem algum menor de idade envolvido aí e no Banco Master? Porque assim, pelo que eu saiba, a única coisa que tem para falar aqui, presidente, de mim é pegou voo no jatinho do Vocado, tá com inveja, é? Tá com inveja porque assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do Vocado. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó. Se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente, fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma, calma. O mundo inteiro. China, por exemplo, tem prisão perpétua. A China, por exemplo, tem pena de morte. Ou seja, a esquerda no mundo não aguenta criminoso. Só no Brasil que tem fã-clube. É só no Brasil que tem fã-clube de vagabundo. É uma coisa assim, é impressionante. Mas, quero dizer algo pra vocês, senhores. Continuem falando. Porque tá dando certo, sabe por quê? Porque quando a gente começou a discussão, presidente, aqui na CCJ, sobre a redução da maioridade penal, a sociedade brasileira tinha 70% favorável à redução da maioridade penal. Depois de longos discursos aqui, vocês falando, sabe pra quanto foi, coronel? 90%. Então, salva de palmas para a esquerda. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Citou aqui a Penha. Ai, matou 136 lá na Penha. O que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundos. Pô! Eu nunca vi essa esquerda se compadecer com uma policial que morre pelas mãos do tráfico. Eu nunca... pra quando, meu amigo, tem um cachorro morto, no caso do Orelha, eu nunca vi a esquerda com tanta indignação seletiva na minha vida.
Porque quando um cachorro morreu pelas mãos de menores, todo mundo usou isso de publicidade para dizer que estava indignado. Mas o que fazer então com um menor que comete uma brutalidade dessa, com um animal? Agora, o que fazer com um menor de idade que literalmente abusa, mata, estupra? Não há outro caminho. Então aqui, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, esquerda, de mostrar para o Brasil inteiro quem vocês são. Sem existir vocês aqui, e eu não quero que vocês apareçam como vocês querem, né, para nós. Eu gosto quando vocês falam, eu espero que o Brasil escute esse vídeo e ouça o que vocês estão falando, porque não faz a mínima noção. Quem é de bem sabe o quanto uma pessoa sofre com uma morte, com um assassinato, com um abuso. Então, por isso, hoje, e eu não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, mas um dia, a redução da maioridade vai ser aprovada nesse país, e hoje é o primeiro dia, nós dizemos sim, redução já. Obrigado. Nós vamos ter no sistema prisional ou quase que o dobro de reincidência do que nós temos nas medidas socioeducativas. Então, se nós temos medidas que fazem com que nós não tenhamos o nível de reincidência que temos no sistema prisional, porque se quer colocar adolescentes no sistema prisional. Um sistema prisional que as condições adversas fez, inclusive, que surgissem as organizações criminosas a partir do berço do sistema prisional e querem colocar adolescentes no sistema prisional, não tem lógica. Dentro ali, né, do sistema socioeducativo, separado daquele menor que cometeu o ato infracional, ele vai continuar cumprindo a pena dele ali naquele local, né, como se estivesse ele vai estar ali no sistema socioeducativo, fora do sistema penitenciário, lá do sistema prisional, onde tem aqueles maiores. Lógico, senão não tem por que nós estarmos reduzindo a maioridade penal, se você não vai deixar o cara de ser réu primário, né, ele tem que, com certeza, isso ir para a ficha dele. Hoje o que acontece? Hoje o camarada fica um ano, 8 meses, 3 anos de internação e sai com 18 anos limpo, como se nada tivesse acontecido, né? Então isso é um grande absurdo, isso é um erro que foi feito lá atrás, na década de 80, e está sendo corrigido agora. O que nós estamos fazendo aqui é mentindo para a população, dizendo que encarcerar um jovem vai resolver o problema de segurança delas. Foram 300 mil jovens assassinados na última década no Brasil. 75 jovens por dia. O Brasil ainda é o 5º país com maior índice de feminicídio. Este modelo de segurança pública, que esta PEC quer ampliar, reproduzir, potencializar, mata policiais ali na ponta todos os dias no exercício do seu trabalho e não garante a redução da taxa de homicídio. Paremos de mentir. Redução da maioridade penal não garante segurança para as famílias brasileiras. Claro que diminui. Se você tem certeza que você não vai ter nenhuma punição, você se sente muito mais motivado para cometer crime. Agora, se você sabe que vai ser punido, claro que você vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de cometer um crime. Então, eu não entendo onde eles tiram essa lógica, né? Só pode ser realmente de uma agenda do caos. Veja, com 16 anos, o jovem pode votar, ele pode escolher quem vai ser o presidente do país, o prefeito, o deputado, o senador, e não pode ser responsável pelos seus próprios atos. Isso é um contrassenso, assim, que chega a ser absurdo. E hoje, a Comissão de Constituição e Justiça cumpre mais esse papel, né? O resultado do plenário é soberano, a grande maioria dos membros da comissão entenderam da necessidade de se realmente reduzir a maioridade penal para 16 anos no Brasil, e agora esse tema avança com a instalação da comissão especial, onde na oportunidade vai ser se aprofundada a discussão do mérito. Muito bem, esse aí é o presidente da CCJ, o deputado Leur Lomanto Júnior, nem sei como é que se pronuncia esse primeiro nome dele, da União Brasil, da Bahia. E o relator é o deputado federal, o coronel Assis, do PL do Mato Grosso, que falou aí no vídeo desse compilado também. Então a esquerda tem essa postura histórica de fazer esse tipo de alegação, de que isso não vai resolver o problema, de que mandar jovens para os presídios só vai fazer com que eles sejam arregimentados pelas facções criminosas e etc, etc. Bom, e sempre tem o argumento do outro lado, de que aos 16 anos as pessoas já podem votar, porque elas não podem ser responsabilizadas criminalmente. É óbvio que o sistema penitenciário brasileiro tem uma série de problemas, mas a solução de deixar todos os criminosos na rua ou voltá-los para a rua rapidamente não torna, evidentemente, o convívio social mais seguro. Então, é preciso melhorar o sistema penitenciário, é preciso construir presídios, estabelecer determinadas medidas e critérios para que as pessoas que efetivamente precisem ficar presas fiquem presas,
e não sair cuspindo essa narrativa de desencarceramento que a esquerda tanto defende e que é impopular, obviamente. Nem maioridade penal deveria ter. Aquele que é capaz de matar, aquele que é capaz de mutilar, aquele que é capaz de estuprar, ele abdicou do seu direito de ser reconhecido como criança ou adolescente por parte do Estado. Aquele que é capaz de cometer uma barbaridade de um crime violento, sequer deveria ser reconhecido como criança ou adolescente. Se tem capacidade para cometer crime de adulto, responde como adulto. Em outros crimes, presidente, defendo que seja de 14 anos. A gente viu praticamente todos os parlamentares dessa casa fazerem publicações e pronunciamentos em relação, por exemplo, à atrocidade que foi cometida com o cão-orelha. Agora, os parlamentares que agora estão votando contra a redução da maioridade penal defendem, portanto, que crianças que cometam uma atrocidade de tortura ou até de matar um cão possam, no máximo, cumprir ali o quê? Na prática, dá 3, 4 meses, fica muito longe do tempo de internação máximo de 3 anos. Inclusive, impediram que a gente aumentasse o tempo de internação para menor estuprador. Nós tivemos um caso de estupro coletivo cometido por menores de idade. Nós iríamos aprovar um relatório de minha autoria no plenário que impedia que pedófilos chegassem perto de parquinho, fossem donos de parquinho, que fossem donos de creches e que chegassem perto de creches e que chegassem perto da vítima. A base do governo, as esquerdas barraram aumento de tempo de internação para crianças que estupram, para adolescentes que estupram. Barraram o aumento do tempo de internação. E, portanto, barraram o resto do texto que impedia pedófilos de chegarem próximos desses estabelecimentos. Então, assim, sempre que uma atrocidade é cometida por menores de idade, a base do governo Lula diz se comover, diz achar uma atrocidade. Agora, na hora de responsabilizar esses menores, dão discursos aqui de que não, de que cometeram crime por causa da desigualdade, ou cometeram crime por falta de oportunidade, ou cometeram crime por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por falta de acesso à educação. Ninguém mata ou estupra por causa de desigualdade social. Esse é um discurso falso, demagógico, de certa maneira populista para quem discursa da base do abolicionismo. Como disse o ministro Lewandowski, que nós teríamos de ter um desencarceramento em massa, que nós teríamos de soltar criminosos em massa, que cadeia não resolve. E a gente tem diversos estudos acadêmicos demonstrando que é uma minoria muito pequena de pessoas que cometem a maioria dos crimes. A maior parte dos criminosos são criminosos profissionais, reincidentes. Se nós prendêssemos essa minoria, a maioria trabalhadora e honesta da população brasileira teria paz. Mas não, a gente tem esse discurso dominante do encarceramento em massa. Só que quando chega ano de eleição, agora eu vi que o presidente Lula colocou mais de R$1 milhão em propaganda pra dizer que o governo aumentou a pena de furto, roubo e receptação. O projeto é meu e o PT votou contra. Inclusive, o governo Lula tá tendo a pachorra de patrocinar anúncio no meu canal no YouTube, na minha Twitch, dizendo que é projeto do governo. A desonestidade é tamanha que um projeto meu, que o governo votou contra, que o PT votou contra, o Lula sanciona e divulga. Agora, nem no ano de eleição, eles adotam, em relação à redução da maioridade penal, o discurso de endurecimento para crimes hediondos, para crimes graves que são cometidos por menores. Daí o meu total apoio a essa PEC do deputado Coronel Assis. Obrigado, presidente. Historicamente, a esquerda não consegue ter uma bandeira eleitoral forte nessa área da segurança pública, justamente em razão dessas posições que geram a percepção de que estão passando pano para bandido e, na maior parte dos casos, estão mesmo, né? Inclusive, declarações do presidente Lula há muito tempo nesse sentido, já listei várias vezes. Então, é um debate que favorece o campo de oposição. E, obviamente, aí tem um interesse político-eleitoral da oposição também, de levar isso à discussão nesse momento, de fazer discursos bastante categóricos, etc., porque isso eventualmente serve também de cortina de fumaça para outros escândalos envolvendo personagens da oposição, como o próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro, que está aí disputando essa corrida eleitoral com o Lula, essa dianteira, embora tenha perdido, como a gente vai ver daqui a pouco na pesquisa Quest. Eu já tinha analisado isso meses atrás. Olha, o Flávio vai entrar no ano eleitoral falando em redução da maioridade penal, em questões de segurança pública, vai utilizar qualquer bandeira que seja mais popular e que a esquerda tenha uma posição retrógrada para tentar capitalizar isso eleitoralmente e fazer com que as pessoas esqueçam os seus esqueletos no armário. Isso faz parte da própria estratégia. E por que eu digo isso também? Porque esse caso de redução da maioridade penal, embora os textos sejam um pouco diferentes, foi discutido na Câmara em 2015. Flávio Bolsonaro é senador já eleito em 2018. A gente está em 2026. Tem muito tempo, são 8 anos aí, em que ele poderia ter atuado para que essa votação fosse realizada, para que houvesse uma articulação política capaz de acelerar
essa tramitação, que não fosse necessário voltar para a Câmara, etc, etc. Mas não era prioridade. Jair Bolsonaro ficou no poder durante 4 anos e a pauta não entrou em discussão no Senado. Com todo o poder que a família Bolsonaro teve durante tanto tempo, eles não conseguiram priorizar essas questões, estavam priorizando a própria impunidade em caso de rachadinha, a sabotagem da Lava Jato, a sabotagem da Lava Toga. Essas eram as prioridades. Mas em ano eleitoral, milagres acontecem. Em ano eleitoral, o Lula recua da taxa das blusinhas, o bolsonarismo volta a articular a redução da maioridade penal. É um negócio fabuloso, não é mesmo? Vou mostrar algumas. Eu escrevi numerosos textos, mas algumas colunas que eu tinha feito na época quando eu estava na Veja. Pode colocar aí o primeiro print? Olha só, redução aprovada. Veja as pérolas de Jandira, que é a Jandira Fegali, e Molon, Alessandro Molon, na Comissão da Maioridade Penal. 2 pessoas aí que sempre atuaram no campo da esquerda e que eram contra. Olha a data lá embaixo do subtítulo, 17 de junho. Tem uma outra atualizada, mas é quando o site passou por uma reforma, e aí todos os textos ficaram com essa atualização, mas não tem nenhuma mudança no texto. A data que vale é a original, 17 de junho de 2015. Aí, por 21 votos a 6, a Comissão Especial da PEC aprovou o relatório de Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos e equiparados, tráfico, tortura e terrorismo. Homicídio doloso, roubo qualificado e lesão corporal grave. Agora a PEC segue para o plenário da Câmara dos Deputados, onde deverá ser votada. Essa foi a primeira parte, quer dizer, na comissão especial, que é para onde está caminhando agora, essa nova PEC, 11 anos depois, está tudo de novo. Próximo print aí, que era do mesmo dia, tráfico incluído. Veja o texto final da redução da maioridade penal enviado ao blog, enviado a mim pelo relator Laerte Bessa. Eu estava publicando ali em primeira mão. O deputado e ex-policial civil enviou o relatório final sobre a redução da maioridade penal, agora prevista para jovens entre 16 e 17 anos que cometerem crimes hediondos e equiparados. E aí eu repito aquilo, o texto a ser votado em comissão especial, etc, etc. Próximo print. Aí foi dias depois, né? Na verdade, semanas depois, em 2 de julho de 2015, quando houve a votação em plenário. A Câmara aprova a redução light da maioridade penal por 323 votos a 155. Dessa vez, alguns bandidos perderam. O presidente da casa, Eduardo Cunha, na época, reverteu a derrota da madrugada anterior. Os deputados João Paulo Pape e Mara Gabrilli, ambos do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, na época, haviam votado não, mas aí mostra, enfim, todas as mudanças, articulações e as críticas que eu fazia. Quer dizer, já passei por tudo isso, tem que comentar tudo de novo. E a gente ainda não está nem nessa fase da votação em plenário, está só na CCJ ainda. Tudo que eu mostrei aí já era posterior. Ainda vai para a comissão especial para depois ir a plenário na Câmara. Agora, a ideia da oposição é que isso possa render alguns votos nessa corrida eleitoral. Não sei se isso vai chegar a ser pautado sequer no Senado Federal, se a Câmara aprovar ainda antes da eleição. Mas o que mais interessa é a espuma, é a fumaça. Mesmo para a esquerda, você tem ali parlamentares de esquerda que têm uma base específica que é suficiente para garantir voto para eles. Essa pauta, ela gera desgaste na esfera nacional para eleições majoritárias, para presidente da República, porque a maioria da população quer mais é que bandido seja punido mesmo, mas que há segmentos capazes de eleger deputados federais de esquerda, então eles também fazem ali toda essa cena para a sua própria base. Então, vamos ver se vai ser dessa vez mais um teatro, e daqui a 11 anos eu vou estar comentando tudo de novo, ou se dessa vez a tramitação vai até o fim. Fato é que você tem um interesse eleitoreiro aí também. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.